dessa série, dessa fonte, Blue Case 230 real. A questão, como nós já vimos no vídeo anterior, né, desta mesma fonte, sobre a parte de standby. Então, se o standby estiver funcionando, eu vou ter atenção neste ponto aqui de 5 volts standby, e vou ter atenção aqui neste ponto de média 15 volts, que vai fazer a alimentação, né, deste ponto aqui, né, vai fazer a alimentação desse ponto aqui, ó, no pino 11, certo? E também vou ter essa mesma tensão aqui no pino 12, Então o pino 11 vai vir por esta parte aqui, né? E pino 12 vai vir por esta parte aqui. Porque essa questão que acontece aqui porque nesse caso aqui ele vai ser maior. Esse ponto aqui, ó, vai ser maior, certo? O pino 12 vai ser maior e o pino 11 vai ser menor, porque ele vai passar aqui por esse resistor aqui, ó, e já vai estar aqui, ó, com essa queda de tensão aqui, então vai forçar uma queda de tensão aqui, ó, certo? Então já vai ter uma queda de tensão aqui neste ponto. E nós vamos ter, e esse mesmo ponto aqui, ó, também ele vai vir aqui para o pino 8. Pino 8 também vai ter essa tensão aqui, que ela vai fazer o mesmo processo, vai passar pelo resistor, né, e vai vir aqui para esse ponto aqui, que vai, né, então aqui nós não vamos ter, né, então nós vamos nos 15 volts, nós vamos ter no terminal 12 do CI, certo? Terminal 12 do CI, certo? Já aqui nós vamos ter essa tensão aqui, ó, que ela vai passar por aqui e vai ser fixada por esta tensão aqui de 1,7 aqui nesses dois diodos, né? E aqui vai estar 1,7, mais coloca mais 1,7, 2,7 na base desses dois transistores. E esta mesma tensão vai estar no pino 13 ou no pino 11 e no pino 8 aqui, ok? Então nós temos aqui no pino 12 15 volts, certo? 15 volts. E aqui, como já falei lá no TL494, porque esse aqui é o mesmo do TL494. Então nós vamos ter aqui no TL494, temos lá, e também nesse nós vamos ter um regulador linear interno, certo? Um regulador linear interno, aonde ele vai fazer com que essa tensão neste ponto, no pino 14, vai sair aqui 5 volts, certo? Que é a tensão aonde nós vamos ter essa tensão de 5 volts aqui, ó, neste ponto, certo? E também nós vamos ter essa tensão aqui de 5 volts no PS on, certo? No PS on. Caso aqui nós vamos ter também essa tensão aqui, ó, de 5 volts no pino 6, 5 volts no pino 6, né, que é essa tensão que vem de lá, 5 volts no pino 6. Só que nesse ponto aqui nós podemos ter algum queda de tensão, mas até agora nós não temos aqui internamente, mas nós vamos ter uma tensão no pino 6, essa mesma tensão vai vir aqui para o pino 3, aqui, né?
neste ponto, certo? Então este regulador linear de 5 volts vai fazer funcionar a tensão de PS on. Então quando, né, como eu falei, neste ponto aqui, ó, certo? Este ponto aqui, ele está ligado nesse CI, aonde esse CI vai fazer com que essa tensão de 5 volts, ela, caso isso, né, você tendo aqui o power good, né, tendo o power good, essa tensão de 5 volts, ela vai ser pelo próprio micro PC, né, o próprio PC, ou manualmente vai ser até ser jogado ao GND e jogado ao GND, né, vai fazer com que as outras tensões apareçam. Mas antes disso, nós temos que ter aqui o power good, né, o power good, porque essa tensão ela vai vir alimentar ele interno, alimentar ele internamente, certo? Aqui nós vamos ter aqui uma amostra aqui dessa tensão aqui, ó, de 15 volts nesse ponto, vai passar por isso aqui, ó, inicialmente, vai para o pino 16, que vai virar uma referência, e este ponto, e essa tensão aqui, ela vai vir aqui para este ponto aqui também, certo? Para este ponto aqui, né? Então vai ter aqui uma queda de tensão aqui, tem uma queda de tensão aqui, ok? Certo? Então nós temos aqui a tensão neste 5 volts alimentando aqui este ponto, e acontece que nós, fazendo com que essa tensão apareça aqui, vai aparecer a tensão de power good, indicando que está tudo ok. Aí essa tensão de power good vai lá para o micro vai indicar que ela está tudo ok. Ela estando ok, ela vai fazer com que esta tensão aqui caia. Aí essa tensão caindo, né, aí nós vamos ter agora, nós já temos a tensão de standby, tensão de 15 volts, que essa tensão de 15 volts ela vai estar aqui, ó, neste ponto aqui, vai passar por esta bobina, vai vir para este ponto e vai vir para este ponto. Como falei no vídeo anterior, né, aqui vai estar pré-polarizado. Então se nós temos aqui, como nós já fizemos um cálculo aqui, 1.7, né, neste ponto aqui nós vamos colocar 2.1.7, 1.4, nós vamos ter 2.7 aqui, o 2.4 aqui, que nós vamos ter 3.4 aqui, né, e 3.4 aqui quando tiver os dois lados polarizados, certo? Os dois lados polarizados. E a corrente circula nas duas bobinas, certo? As correntes circulam, mas o intuito é fazer com que essa não é só circulou, ela vai circular, carregar, aqui não vai, que ela vai circular, carregar esse capacitor e pronto, certo? Carregar esse capacitor, travar em um ponto 4 e não tem mais circulação, vai ter corrente passando, vai ter tensão, né? Vai ter tensão passando aqui neste ponto, aqui vai ter tensão passando neste ponto, mas não mais vai ter corrente,
Corrente é por alguns segundos só até carregar esse capacitor, certo? Agora, o que irá acontecer é que o que vai acontecer quando nós tiver o PS on aqui, os comparadores vão começar a trabalhar, fazendo com que, ora, esta tensão seja polarizada, aumentando aqui, fazendo com que, ora, essa tensão seja polarizada e ora seja despolarizada. Ora, essa tensão vai vir toda para o GND interno aqui, né? Para o GND interno, fazendo com que aqui não haja mais tensão e aqui suba essa tensão aqui para 15 volts, fazendo com que esta bobina fique sem tensão, sem corrente. E aí então a corrente vai vir por aqui, certo? E ora ela vai trocar, para este ponto aqui e deixar esta sem corrente. Uma hora aqui vai ter tensão para polarizar, e ora o próprio CI faz com que essa tensão chegue a zero, fazendo com que esse transistor corta. Então, quando esse transistor está saturando, nós vamos ter circulação de corrente neste ponto, e ora nós vamos ter circulação de corrente neste ponto. Então, as correntes assim, e nós vamos fazer esta corrente desta forma. Quando tempo dead time, vai ter um tempo morto, né? Vai ter um tempo morto aonde não vai haver condução, né? Não vai haver condução aonde os dois transistores estarão em modo de corte, né? Nesse momento esta bobina ela também vai ter uma descarregar aqui e vai ter uma corrente circulando aqui, ó. Então ela vai, no momento em que ela estiver conduzindo aqui, vai ter a corrente circulando para este ponto, mas no dead time, no tempo morto, no tempo que os dois pontos estiverem sem conduzir, certo? Sem conduzir, aí ela vai ter uma descarga aqui vai ter uma corrente circulando aqui, vai fazer uma corrente circular aqui para este ponto, certo? Então aí o que vai acontecer, ele vai por essa corrente vir aqui aumentar este ponto aqui, ele vai perceber que chegou ao tempo dead time, né? E ele vai reiniciar novamente o ciclo, polarizando um, polarizando o outro e sem polarização, polarizando um, polarizando o outro, sem polarização, polarizando um, polarizando o outro e sem polarização. Então fica desta forma que acontece aqui neste ponto. Então é desta forma, e fazendo com que esse ciclo aconteça, nós vamos ter neste ponto aqui, esse ciclo aqui é só para fazer com que este ponto aqui circule, né? E aí nós vamos ter aqui esta circulação de corrente desse ponto para circular aqui neste ponto aqui. Fazendo com que essa circulação de corrente aconteça, nós vamos ter uma tensão, né, gerada aqui neste outros dois transistores, certo? Outros dois transistores. E neste ponto aqui, ó, nós vamos ter a polarização deste transistor aqui,
Porque esta corrente, essa tensão aqui, ela vai vir, ó, ela vem de lá, passa por aqui, certo? Passa por aqui e vai para este ponto aqui, certo? E ora, né, vem essa tensão neste ponto aqui, certo? Neste ponto. Então, ora eu tenho este ponto aqui polarizando, eu faço essa corrente passar por aqui e vir por aqui e descer até a carregar este capacitor aqui, certo? Descarregar esse capacitor. E esse capacitor vai estar ligado aqui, ó, certo? Vai estar ligado aqui. Ele vai ter uma carga, né? Ele vai ter uma meia carga, né? Uma meia carga aqui, ó, vai estar ligado aqui, ó, certo? Aí vai carregar aqui, certo? Carga completa. Quando, né, esse aqui estiver em corte, no caso, nós temos esse aqui em corte, né? Vem aqui, ó, esse aqui vai estar conduzindo esse aqui. Aí nós vamos ter a tensão passando por aqui, vindo por aqui, passando por aqui, né? Ela vai passar por aqui e, como eu falei, carregar esse capacitor. Quando esse aqui estiver polarizado, aí nós vamos ter o chaveamento desse transistor, onde vai jogar essa tensão para o GND. Então vai fazer o modo inversamente, ó, vai vir aqui, né, vai jogar para o GND. Então vai vir essa tensão que está aqui, ó, ela vai vir aqui e vai vir por aqui, e vai ao GND, certo? E aí ele volta novamente o ciclo, vai ter um dead time, tempo morto, e depois vai voltar novamente o ciclo polarizando este lado, vem aqui, passa por aqui e carrega este capacitor aqui, certo? Carrega esse capacitor. Ora, aí agora volta novamente, carrega bem por aqui, né? Porque esse ponto vai estar polarizado e GND. Então, ora vai ter uma tensão circulando neste ponto, que é assim, e ora vai estar circulando neste assim. E isso vai fazer com que se gere as tensões no campo secundário desses transformadores. 12 volts negativo, 12 volts ou 5 volts negativo, 5 volts positivo, 12 volts positivo e 3 volts positivo, 3 mais 3. Nesse caso aqui, ó, que nós temos a tensão aqui, ele vai fazer o que? Esse aqui, nós vamos ter aqui, nesses pontos aqui, ó, nós temos neste ponto, nós temos aqui um retificador, né? É um retificador síncrono, né? É um retificador aonde ele vai fazer com que haja tensão, né? Quando aqui está, vai trazer a tensão neste ponto, né? Vai trazer a tensão neste ponto aqui, a hora vai trazer tensão neste ponto, certo? E quando aqui estiver tensão, quando ele estiver no outro ciclo do transformador, aqui eu vou ter a tensão neste ponto maior, né? Vou ter a tensão nesse ponto aqui maior, então eu vou tendo a tensão aqui neste ponto maior, este dreno vai conduzir, cortando essa tensão aqui, né?
trazendo essa tensão aqui, né? Ele é um tipo P, né? Então vai trazer essa tensão aqui, né? E vai lançar aqui. Então aí quando aqui neste ponto aqui estiver em corte, que ele estiver trazendo aqui o negativo para esse ponto, aí ele vai estar em corte, então nós não vamos ter condução daqui para cá, certo? Então ora ele vai ter tensão direto, né, aqui, direto nesse ponto, certo? E ora ele vai conduzir por este ponto aqui, aonde a bobina, né, aonde a bobina ela é maior, então ele vai ter aqui uma condução, quer dizer, meia, né, aqui eu venho conduzindo meia, e ora eu conduzo o dobro, né, entendeu? Então ele vai ter, ora é meia tensão, né, porque aqui na metade da bobina, e ora é uma tensão maior, e ele nesse lado aqui ele corta, né, quer dizer, ele manda a tensão e corta, aí fica só esse ponto aqui, que no momento que neste ponto aqui está negativo, esse ponto aqui está positivo. Então vai ter um retificador síncrono aqui, este aqui também nesse mesmo ponto, né? Ora aqui, ó, quando essa tensão estiver aqui negativa, ele vai estar em corte aqui, né? Porque aqui vai estar mais positivo, aqui vai estar mais positivo, né, do que aqui. E quando aqui estiver positivo, né, mais negativo, aí ele conduz, manda tensão, e aí depois ele inverte e aí corta. Ora ele conduz e ora ele corta, ora ele conduz, e tudo fazendo aqui pelo seu próprio, né, aqui MOSFET aqui, entendeu? Então nós temos aqui, vejamos que quando aqui está negativo, né, quando aqui está assim, o que vai estar negativo vai estar em corte, quando aqui está em positivo, aqui conduz, certo? Conduz. Então ora ele conduz, e ora quando a tensão aqui passa a ser maior, né, porque a bobina já mudou o seu ciclo, aí ele corta, né, ele corta. Quando a bobina passa a ser menor, aí ele conduz, né? Quando aqui esse lado passa a ser menor, aí ele conduz. Quando aqui passa a ser maior, aí ele corta, porque ele vai cortar, porque ele não vai deixar a tensão negativa retornar para cá, né? Retornar, certo? Então vai fazendo dessa forma, criando né, esse corte e essa saturação desta bobina aqui vai criar uma amperagem maior aqui nessa saída, ok? Então ele trabalha desta forma, né? Esse ponto também trabalha desta forma, e este ponto também, ó, neste ponto a bobina ela vai estar ligado aqui eles trabalham aqui neste ponto, eles trabalham source e dreno, né? Quer dizer, quando esse estiver conduzindo, quando esse aqui é para aqui, ó, esse ponto. Então, quando esse aqui estiver conduzindo aqui, quando aqui tiver tensão, quando aqui vem a tensão, vai conduzindo aqui também vai ter tensão, vai conduzir, que está em corte. Quando não estiver conduzindo, ele vai saturar, certo? Então aqui negativo, né? Canal P negativo,
conduz. Positivo, corta, né? Positivo, corta, né? Aqui também, negativo, quando estiver o GND estiver negativo, ele está conduzindo do source para o dreno. Quando aqui estiver positivo, ele está em corte, certo? Então tá aí, é desta forma, certo? Então aí nós vamos ter as tensões, todas as tensões normalizadas, né? E aqui nós vamos aqui, este próprio CI ele vai ter um circuito de proteção, como nós vimos anteriormente, onde vai entrar aqui a tensão de mais 5 volts, e ela vai passar por este, né? Por este zener, ela vai estar monitorada por este zener, né? E aqui ela vai fazer, essa amostra vai vir aqui, ó, e vai passar por este divisor de tensão e vai vir aqui para o pino 11, né? E vai continuar até aqui o power good, né? Vai fortalecer aqui o power good aqui, certo? Vai dizer, olha, eu tô aqui também, ó, certo? Power good vai fortalecer mais, ok? Então ele vai passar aqui, neste ponto aqui nós temos um divisor de tensão aqui bem grande, né? Para indicar aqui ao pino 1 também, que está tendo tanto a alimentação de mais 12, como também a de 5 volts, certo? Nós temos aqui o menos 12 volts e o menos 5 volts aqui fazendo aqui o seu, nesse caso aqui ele vai puxar aqui essa tensão, né? Aqui ele vai, essa tensão vai tentar trazer aqui ele vai tentar trazer, vai estar em corte, né? Nesse ponto, né? Porque vai estar o ponto que vai estar maior e aqui vai estar menor, então ele vai estar em corte, né? Em corte, porque aqui vai estar tensão negativa, vai estar aqui, e o positivo vai estar aqui, ele vai subir por aqui e vai tentar puxar essa tensão aqui de 5, né? De 5 aqui para, então vai ficar, esse ponto vai ficar aqui quase 0 volts, em média quase 0 volts, e não havendo condução caso haja, né, tem as tensões. Caso falte as tensões aqui, este ponto irá, né, ele irá conduzir nesse ponto aqui, certo? Então tá aí, pessoal, né? Creio que assim dá pra gente ter uma noção, né, do circuito, como funciona o circuito e principalmente como funciona os disparos, né, a oscilação dos transistores, dos MOSFETs. Aqui nós temos o controlador, né, que ele vai controlar. Aqui nós temos uma amostra, vai fazer o controle através aqui do TL e vai fazer um controle neste ponto aqui, certo? Fazer o controle nesse ponto aqui. Vai vir a tensão aqui para cá, para 3, aqui é um regulador de tensão, né? Nesse caso, aqui é um regulador de tensão que ele vai regular aqui, ó. Ele vai regular essa tensão, vai vir a tensão por aqui, né? Essa tensão vem aqui do dreno aqui, ó, retificada, né? Aqui a tensão retificada, vem por aqui, passa por aqui, né? E passa por esse divisor aqui, ó, que vai ter um 2,5, que vai ter 2,5, né? Que vai ter 2,5. Aqui vai ter o 3.3, certo? E vai derrubar essa tensão, ó. Vai derrubar essa tensão aqui, 2,5 aqui e 3.3 aqui. E aqui que vinha, essa tensão que vinha de lá, vai ser derrubada essa tensão aqui neste ponto. E aí aqui retorna o mais 3.3. Então nesse ponto aqui tem 2,5,
nós temos aqui a tensão maior, então aqui vai ser fixado este ponto aqui em 2,5, porque aqui vai ser essa tensão ela vai vir aqui, ó, e vai chegar aqui a esse ponto a 2,5 e vai polarizar aqui, polarizando aqui vai fazer com que essa tensão caia, carregue esse capacitor e aí vai ter esse divisor de tensão neste ponto aí, certo? Então ele vai ter esse divisor de tensão polarizando, fazendo com que essa tensão ela passe deste ponto aqui para 2,5. E essa tensão ela vem também aqui, ele está bloqueando, né? No caso aqui está bloqueando, aqui ela não passou pelo retificador, então aqui ela vai ter uma tensão negativa neste ponto, uma tensão negativa neste ponto aqui, onde vai puxar essa tensão, né? Onde vai estar bloqueado essa tensão aqui, que é negativo, né? Então vai puxar, só que o transistor está ao contrário, então ele vai bloquear essa tensão aí no caso, né? Agora eles fazem isso aqui para reforço, né? Para reforço, mas que não tem muita utilidade na verdade isso aí não, certo? Então tá aí, que essa tensão vem uma tensão daqui, ó, no caso, daqui é a tensão que vem, isso vem daqui. Então tá aí pessoal, né? Tá aí, acho que essa fonte aqui a gente já olhamos como é que ela funciona corretamente, né? Como é que ela funciona, e já tem já dá para o técnico entender como é que funciona. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que primeiro achar a tensão neste ponto, primeiro eu tenho que achar a tensão neste ponto e nesse ponto, que é a tensão de barramento. E essa tensão de barramento ela vai circular por todo esse circuito e ela tem que estar aqui no coletor, certo? Quando ele estiver oscilando, né? Quando ele estiver oscilando, você só vai encontrar essa tensão deste lado aqui, ó, de barramento, por causa da frequência que vai ser gerada aqui neste ponto. Então aqui você não vai encontrar essa tensão, você vai encontrar uma tensão muito baixinha, né? Mas se colocar o multímetro aqui, o osciloscópio, você vai ver os pulsos, né? Você vai ver a frequência, os pulsos de frequência, e aí você vai entender que está funcionando, né? Então neste ponto aqui vai ser tudo frequência, né? Que você vai ter, todos vão estar trabalhando, e nesse ponto aqui você vai ter média 15 volts, neste ponto aqui média 5, 7 volts, para ter os 5 regulares de tensão. Alguns não tem esse regulador, porque aqui já está quase controlado para 5 volts, né? Então 5 volts standby. Neste ponto aqui você vai ter essa tensão aqui, que vem deste ponto aqui, ó, que é de 15 volts, vai passar por este diodo, vai passar por este resistor, ele vai descer aqui, ó, passar por este resistor, então vai travar aqui, ó. Aí aqui neste ponto, quem vai regular essa tensão aqui, essa tensão aqui que é de 15 volts, vai passar por este conjunto de resistores aqui em paralelo e vai fazer o divisor de tensão com este conjunto aqui, ó, certo? De 2K2, sempre menor, mesmo estando paralelo, mas aqui vai dar, como está em paralelo, vai dar menos de 2K2, né? Menos de 2K2, vamos supor 2K, aí 5K e menos de 30K, certo? Então vai ter aqui aí sim você vai ter o ponto de tensão aqui neste ponto, certo? Aí aqui vai ter esse ponto de tensão, mas precisa ter esse ponto de tensão, que é o ponto de referência, ok? Então você, analisando dessa forma, tem no standby, tem um ponto de referência. Neste ponto aqui eu vou ter a tensão de alimentação,
a tensão de alimentação neste ponto aqui, que vai ser a tensão de alimentação no pino 12, 15 volts, que é a tensão de VCC do KA7500 ou do TL494, né? E neste ponto aqui eu tenho que ter a referência de 5 volts para ter o PSON. Se eu não tiver aqui os 5 volts saindo, que vai sair aqui no pino 14, eu não vou ter o PSON, não vou ter os 5 volts e não vou ter como alimentar o meu CI, o LM339, para que eu possa enviar ao micro confirmação do Power Good, ok? Então depois que eu envio a confirmação do Power Good, quer dizer, ele disse, ó, eu tenho aqui o PSON, 5 volts no PSON, e agora eu também tenho o outro CI funcionando com Power Good, então pode ligar o circuito. Então aí ele vai ligar o circuito, ele vai mandar, ele vai derrubar essa tensão de PSON, fazer com que o circuito funcione, para que eu tenha a oscilação destes dois transistores. Eu tendo a oscilação desses transistores, esse driver vai funcionar. Esse drive vai funcionar como nós já vimos anteriormente. Esse drive vai funcionar. Estes 6 vão oscilar, fazendo com que esta bobina funcione. Essa bobina venha a ser oscilada. Esta bobina oscilando, eu vou ter as tensões aqui na saída. Então é um jogo, né? Eu dependo disso. Então eu tenho que seguir a regra, né? Eu tenho que seguir a regra. Primeiro standby, segundo driver e terceiro transformador principal, certo? Então eu tenho que seguir essa regra. A regra é clara, como diz o Galvão, né? Então primeiro funciona standby, CI, né? Certo? CI, depois placa principal lá, placa principal envia o derruba o meu PSON, derruba o meu PSON, começa a ter a oscilação do driver através dos transistores, e depois começa a ter a oscilação dos transistores que está na parte primária, né? Você vai ter aqui, nesse caso aqui, esse aqui são um transistor, que esse transistor está colado no dissipador, esse está colado no dissipador e esse aqui está colado no dissipador. E esse aqui é um pequenininho que está solto, mas esse aqui está colado no dissipador. Então são 3 transistores que está colado no dissipador. Aí manda ver, oscilando aqui, tenho tensão aqui, e aqui eu tenho o MOSFET colado no transformador, no dissipador, colado no dissipador e colado no dissipador. Vou ter aqui 3 MOSFET colados no dissipador, certo? Vou ter nesse ponto aqui colado no dissipador, ok? Então tá aí. E aí, por isso que muitas vezes alguém neste ponto aqui eu tenho MOSFETs e não transistor duplo, né? Transistor duplo ou diodo duplo. Diodo duplo eu vou ter aqui, ó. Nesse ponto eu vou ter o diodo duplo, né? Aqui eu vou ter o diodo duplo, certo? Então, mais vou ter os MOSFETs, ok? Então tá aí, pessoal, né? Mais uma análise nesta fonte, né? Para que nós possamos entender como é que funciona legal essas fontes, para que possamos trabalhar, né? Então você vai, dentro do seu análise, você vai eliminando os transformadores. Primeiro funciona um, depois o outro, né? Para funcionar o transformador, eu preciso da oscilação, eu preciso, né? É aquela questão, as fontes ela trabalha dessa forma: pega o alternado, filtra o alternada, depois tem que criar uma oscilação para gerar uma alternada com uma frequência que eu quero, aí eu gero uma frequência que eu quero, aí eu filtro novamente, deixo contínua, né? Aí para criar outra potência maior tem que fazer com que aqui venha a oscilar, preciso de um oscilador, aí eu preciso de um oscilador para oscilar, para que eu possa criar novamente uma tensão neste ponto, para que possa, né, fazer com que
essa tensão venha se recriando entre alternado e contínuo para que possa gerar a tensão desejada, ok? Então tá aí, pessoal, né? Bom para vocês e estamos aí na luta.